Grêmio classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Um jogo em que o Grêmio não jogou bem. Dá para dizer que esse é talvez o jogo mais bizarro de 2025. Um 3-3 maluco com falha do goleiro e um chute do meio de campo, gol contra no último lance. Jogo completamente doido, vai para os pênaltis e a gente passa. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Vamos lá então. Primeiro eu comentar sobre a ordem cronológica dos gols e como é que foi se desenvolvendo a partida. Já queria destacar que eu separei aqui, lógico, essa tela daqui para a gente comentar primeiro sobre os gols, as escalações para a gente analisar as duas equipes, lógico, muito mais focado no Grêmio, e eu também separei aqui para a gente conferir os lances principais da partida. Então, da metade para a reta final do vídeo, a gente vai ver os lances da partida, tá bom? Primeiro comentar sobre os gols. Primeiro gol da partida marcado praticamente no primeiro lance, gol marcado pelo Davi Braga, muito bom jogador, camisa 10 do Atlético, meia de criação, depois caiu mais para a ponta direita, fez um grande jogo. Quando eu chegar na escalação do Atlético vai dar para destacar ele melhor. Um gol que começa em uma saída sem querer, eu vou falar isso daí, do goleiro do Atlético, ele queria sair jogando com lateral, pelo menos foi essa a minha impressão. A bola acaba indo pro zagueiro e vai ao lançamento longo, o Lincoln ganha com muita facilidade do Gemerson, estica pela direita, vem o cruzamento e o Davi Braga entra sozinho para completar com a perna esquerda e abrir o placar. O Grêmio não vinha criando muito depois que toma esse gol, mas o Amuso consegue encontrar um espaço pela esquerda, finaliza para uma boa defesa do goleiro do Atlético, mas ele deixa a bola viva. Dá para dizer que nos três gols do Grêmio, o goleiro do Atlético foi mal. O segundo e o terceiro, de forma clara. O primeiro, inclusive, também dava para ter feito coisa melhor. Dá o rebote e o Bright White completa para fazer o gol de empate. Um pouquinho depois, o Grêmio vira um gol do João Lucas, acho que foi depois de uma cobrança de escanteio, se eu não me engano. A bola sobra para ele lá no meio de campo, ele cruza, chuta com a perna esquerda. A bola não vai em direção a ninguém. E o gramado era ruim. Eu comentei no pré-jogo que eu esperava que o gramado fosse um pouquinho melhor do que era o São Raimundo. Porque eu até destaquei no pré-jogo, o Grêmio teria muitas dificuldades e teve. Se a gente sofreu contra o São Raimundo, que é uma equipe que é o quê? Disputa Copa Verde, Campeonato de Roraima e de vez em quando Série D. A gente agora enfrenta um Atlético que vive o seu melhor momento da história e vai disputar a Série B. Hoje é a quarta força de Minas, só atrás do Cruzeiro, do Atlético e do América. É uma equipe que se reforçou muito bem. Eu destaquei no pré-jogo o Wesley Gasolina e o Lincoln, mas tem outros jogadores conhecidos que daqui a pouco eu vou mostrar, beleza? E aí o goleiro falha e o gramado de fato atrapalhou de novo, né? O Grêmio em gramados ruins vem sofrendo bastante. Em gramados bons vem sofrendo também, né? Recentemente contra o Juventude, quando a gente passa com aquele gol do Gustavo Martins de bicicleta, o Grêmio não jogou bem. E agora, recentemente contra o Inter também, na Arena, um gramado bom, também jogou mal e também perdeu. Só que em gramados ruins, desde o início da temporada, já fica nítido que o Grêmio tem dificuldades. Através desse gramado ruim, o Grêmio faz o 2-1. Tem a expulsão do Luan Cândido, expulsão bem polêmica, daqui a pouco eu abordo mais sobre ela. E já na reta final do primeiro tempo. E no início do segundo, o Fumaça, que eu já vou destacar, para mim foi o melhor jogador da partida, o volante, que entrava no meio da zaga do Atlético, chegou bem à frente, fez um gol bonito, finalizando de fora da área, cruzado, de novo por conta do gramado, muito irregular, a bola pinga, o Grando não consegue defender e faz ali o 2-2. O Grêmio faz o 3-2 depois de só se defender o segundo tempo inteiro por ter um jogador a menos, um lançamento do Vieri, o Arezzo tira do goleiro do Atlético, que sai mal do gol de novo, e ali a gente faz o 3-2. Ali eu pensei, a gente é imortal e vai passar. E aí o João Lucas faz a besteira que ele faz, um gol contra bizarro. É, e aí vai para os pênaltis, um gol desastroso, praticamente no último lance da partida. Gol contra bizarro, né? Enfim, vamos aqui olhar primeiro o time do Atlético e depois a gente destaca melhor o Grêmio. Destaques aqui do Atlético no jogo. No gol, o goleiro Vitor, era Daniel Vitor, se eu não me engano, não me lembro o primeiro nome dele. Foi com certeza o pior jogo da vida dele. O cara deve estar traumatizado depois dessa partida. É uma oportunidade tremenda enfrentando
O Grêmio, o cara ganha muita visibilidade, né? Fez uma boa defesa em um chute cara a cara do Arizo, né? Ainda no primeiro tempo. Mas não tem como não destacar as falhas, né? Putz, deve ser muito ruim falhar dessa forma e, putz, o mental do cara vai pro espaço depois disso, né, cara? Aquele do João Lucas não tem como, né? E vale destacar o gramado também. E depois a saída ruim no gol do Arezzo. Com certeza, talvez um dos piores dias da vida do goleiro. Faz parte do esporte. Na linha defensiva do Atlético, eu gostei do lateral esquerdo Yuri, um cara que chega bem à frente. E o Wesley Gasolina, um cara que eu destaquei no pré-jogo, um cara que saiu muito queimado. O Gasolina saiu queimado do Cruzeiro. É um cara que é rápido e é forte fisicamente. E mostrou isso no jogo. Só que ele tem algumas tomadas de decisões muito ruins. Teve um erro de passe na saída de jogo. Que se o Grêmio tivesse sido mais efetivo, poderia terminar em gol, mas saiu jogando muito mal. O Sidmar, zagueiro ex-Goiás, no geral trazendo bastante liderança para essa criação do Atlético e que tem um futebol muito bom. O técnico é o Roger, né? É Roger Silva e eu tava pensando, quem é Roger Silva? E aí durante a transmissão deu para entender melhor, é aquele atacante que jogou no Botafogo, acho que lá para 2017, 2016 inclusive. Foi até que bem no Botafogo inclusive, e é um time que se continuar jogando dessa forma, pode brigar por bastante coisa na Série B, tá bom? Porque é um time que se reforçou bem, tem bons jogadores e é um time muito bem treinado, tá bom? Contra o São Raimundo, o Grêmio jogou mal, tá? Não foi nem muito porque o São Raimundo é uma baita equipe, é porque o Grêmio jogou mal, muito por conta do gramado. Aqui o gramado também atrapalhou? Atrapalhou, mas aqui dava pra ver que era um Atlético que de fato é bem treinado, de fato que é um bom time, tá bom? Acaba que se o goleiro do Atlético tivesse feito uma boa partida, a gente estaria eliminado ainda no tempo normal. Eu acho que esse é um fato, né? Porque não teria saído o gol do Jean Lucas, não teria saído o gol do Arezzo, talvez nem o do Bright White teria saído se tivesse espalmado para o lado. Então, os 3 gols do Grêmio completamente evitáveis se tivesse enfrentado um goleiro em uma boa partida. Então, assim, isso só mostra a boa partida do Atlético, que por conta de uma atuação individual ruim, comprometeu completamente a atuação deles. O meio de campo que é muito bom, cara. O Fumaça, que nem eu destaquei, eu gostei bastante. Muito bom volante nessa criação das jogadas. Sandri, volante ex-Santos. Surgiu naquele Santos que foi para a final da Libertadores contra o Palmeiras. O técnico era o Cuca. Aquele Santos que meteu 4-1 na gente, né? O Sandri tava lá e agora tá no Atlético. Bom segundo volante. E o Davi Braga, muito bom meio campista. Chega bem na área, bom jogador. Na frente um ataque que é bom também, o Alasson. Carioca não tão bem, discreto. O Torrão, né? Esse Macedo ali na ponta direita, que é o Torrão. Fez um grande jogo, deu bastante trabalho. E o Lincoln mais à frente, o primeiro gol só saiu por causa do repertório, da qualidade dele. É bom jogador. Ex-Flamengo, né? A gente tem um certo trauma com ele. Naquela Copa do Brasil de 2018, que ele faz um gol no último lance na arena. Foi discreto no jogo, mas nesse primeiro gol surge graças à qualidade dele. Aí eu separei aqui o banco do Atlético cara, é complicado porque nem no Google colocaram as escalações, estatísticas, nada. Acho que ninguém deu nada para esse jogo. E aí, os caras que entraram aqui foi o Alisson, esse 17 ali, ex-Cruzeiro, bom volante. O 18 ali é o Andrei, ex-Vasco, ex-Curitiba, é bom jogador também, foi um grande reforço. Entrou ainda o Neto Costa, o 19 ali embaixo, que fez o gol muito bem na disputa por pênalti. E o Matheus Gonçalves, muito bom ponto esquerda também, ex-Cerro Porteño, ex-Sport, é bom atacante. E também fez o gol dele de pênalti, é um time que se reforçou muito bem, cara. Olha, ó, o Alisson, o Andrei, o Matheus Gonçalves, caras já rodados. Fora o Lincoln, o Sandri, todos esses que eu já comentei, né? Um time do Atlético que pode fazer uma grande temporada ainda. Beleza? E é aí sim, olhando pra gente agora, o Grêmio foi com um time misto, né? Claramente algumas posições com mudanças, né? Então, por exemplo, foi o João Lucas no lugar do João Pedro, deu oportunidade para o Luan Cândido na esquerda, colocou o Grando no gol, por aí vai. Então, começando lá de trás, começando pelo Grando, olhando os gols do Atlético, o gol do 1-0 do Davi Braga, não tinha o que fazer, quase dentro do gol, né? O gol do o segundo gol do Atlético, né? O gol do empate do 2-2, o do Fumaça. E já vai destacar, o Grêmio tomou um gol no início de cada tempo. Isso não pode acontecer, demonstra a falta de atenção. E esse segundo gol do Atlético, principalmente, a marcação muito frágil, o Atlético foi esmagando o Grêmio para trás. Isso não pode acontecer. Mas é um chute que era defensável, o gol do Fumaça, o gramado atrapalhou, que nem eu falei, um gramado ruim.
Mas dava para defender. E ele, o Grando vacilou. No terceiro não tinha o que fazer. Foi o gol contra do João Lucas. Então, assim, dos 3 gols, o que dava para fazer coisa melhor foi o segundo, que foi o do Fumaça. E na disputa por pênaltis, os dois goleiros não foram bem. Mas o Grando pegou o 8º pênalti do Atlético e garantiu a nossa classificação. Então, assim, ele não fez um grande jogo, mas pegou um único pênalti que foi o necessário para a gente passar de fase. Então, o Grando, querendo ou não, foi importante. Enfim, interessante ver o Grando sendo importante para o Grêmio de novo. Na linha de defesa, os dois laterais, o Luan Cândido e o João Lucas. Cara, eu vou destacar primeiro o Luan Cândido e a expulsão dele. Eu comentei aqui no canal, o árbitro ia ser o Matheus Candansan e foi, né? O que já tinha sido no jogo passado dele, o árbitro de Santos e Corinthians, que ele fez um mau jogo. Eu destaquei aqui no pré-jogo, quem quiser pode conferir novamente sobre a análise do árbitro. E eu não gosto dele, cara. É um cara que não tem personalidade, não tem critério, errou para os dois lados o jogo inteiro. Então, assim, tem lances que não é nada, ele marca, aí tem lances que é e ele não marca, ele não passa credibilidade. Não dá para entender qual o critério dele. Tem árbitro que você olha e fala, esse árbitro deixa seguir. Tem árbitro que você olha e fala, esse árbitro marca tudo. Ele não dá para saber. Cara, você tem que pelo menos dá para entender qual que é seu critério. Ele simplesmente não tem critério. Então, o primeiro lance do Luan Cândido, para mim, não foi nem falta. E se marca falta, aí sim é para amarelo. Ele marcou e deu amarelo. E o segundo, para mim, também não foi falta. Ele vai na bola, dividida, cara, ainda mais em Copa do Brasil, os caras dão a vida, ele tem que entender o contexto. Para mim, não foi nem falta. Ele dá a falta e dá o segundo amarelo e expulsa. Para mim, eu não vou criticar o Luan Cândido, porque para mim, nenhum dos dois amarelos e, consequentemente, o vermelho, era para amarelo. Para mim, nenhum dos dois lances foi falta. Só que hoje em dia, ainda mais no futebol brasileiro, qualquer coisinha eles dão falta. Então a gente. Eu não gosto de ficar falando, tem que copiar o futebol europeu, ter que fazer igual os caras. Eu não vou falar isso. Mas tem coisas que a gente tem que se inspirar. A qualidade do gramado. E nos melhores jogos, a gente pode reparar, sempre é os juízes que deixam o jogo seguir. Na terça-feira teve PSG e Liverpool, um jogaço. O jogo toda hora seguindo, o árbitro dificilmente marcava alguma coisa. E quando o árbitro começa a marcar muita coisa, o jogo vai picotando, vai ficando chato, irrita o jogador, irrita a torcida, irrita todo mundo. Os caras aí apitando tudo. Nenhuma das duas faltas, nenhum dos dois cartões do Luan Cândido para mim foi. No primeiro, o jogador do Atlético se joga e se marca a falta, aí é para amarelo. Como ele marcou, era para amarelo. Mas não foi falta. E o segundo, um lance que também ele vai na bola, só que foi uma força um pouquinho a mais. Só que foi na bola, entendeu? Acabou sendo expulso e o Luan Cândido que fez um bom jogo, tá bom? Eu não vou criticar o Luan Cândido, ele foi expulso, foi expulso. Por ele já ter amarelo, ele poderia ter pensado um pouquinho antes de dar o carrinho, mas ele foi na bola. Eu não consigo criticar um cara que, na minha visão, não era para ser expulso. E eu gostei do futebol dele. Para mim, hoje, o Luan Cândido é titular do Grêmio. Para mim, ele entrega mais defensivamente do que o Lucas Esteves, até porque o Luan Cândido joga de zagueiro também. E do meio para frente produziu muito. Essa dupla dele com a Muso entregou muito. Inclusive, hoje, para mim, essa é a dupla desse lado esquerdo do Grêmio titular. O Amuso fez um grande jogo, boas jogadas individuais, dribles, finalizações, cruzamentos. O Luan Cândido defendendo bem e atacando bem também. O gol do Amuso surgiu uma jogada dele com o Luan Cândido, né? O Luan Cândido com o Amuso. Então, assim, eu gostei dele, tá bom? Achei que fez um bom jogo. Foi expulso porque o juiz não tem critério. Não vou nem criticar ele. Faltou talvez ter a noção de quando já tinha um amarelo não dar aquela entrada. Mas para mim não foi nem falta, de novo. Gostei dele, para mim é o titular na lateral esquerda. Na direita, para mim fica claro que o Igor merece mais oportunidades. O titular é o João Pedro, o reserva imediato para mim é o Igor. O João Lucas chegou agora. Tô nem aí, tem que virar o terceiro reserva. Por méritos, o Igor tem que ter uma oportunidade na frente do João Lucas. Ele fez gol. Muito mais falha do goleiro do que mérito dele. Foi um chute do meio de campo. E depois faz um gol contra bizarro. Não tem condição, 48, 49 do segundo tempo, você com um a menos, se segurando, se defendendo, num jogo que você jogou mal, em um gramado ruim, e fazer um gol contra desses, não dá, cara. Não dá. É jogador que em momento grande já dá pra ver que não dá pra confiar. Então, assim, hoje o João Lucas, pra mim, é o terceiro reserva do Grêmio. Atrás do João Pedro e o Igor tem que ter oportunidades.
Não fez um único jogo até agora com Quinteiros, esse é um dos erros dele, não ter dado minutagem pro Igor. Se quiser, usa ele até na ponta, porque o Pavão não tá rendendo nada. Mas o Igor precisa de oportunidades por méritos, né? Porque na seleção a gente viu tudo que ele fez e no Grêmio não jogou um único minuto na temporada. A dupla de zaga, eu gosto do Wagner Leonardo, para mim continua sendo o titular absoluto do time, passa segurança, passa tranquilidade. Falta se impor um pouquinho mais na parte física, né? O Lincoln sobrou contra os dois zagueiros do Grêmio fazendo essa parede, e... mas tecnicamente é um zagueiro bom. E o Gemerson eu não confio. Continuo com essa minha opinião. Para mim não é zagueiro pro Grêmio. A mesma coisa do João Lucas. Não consigo confiar nele. No meio de campo, eu diria que o Camilo, com o tempo, vai ser mais importante que o Vila Sante, inclusive. É um início de temporada que o Vila Sante até começou bem, mas vem de jogos ruins. Não passa a liderança e a confiança que um capitão precisa passar. Não à toa, quando entra o Dodge, quem sai não é o Camilo, que já estava até amarelado, inclusive. Quem sai é o Vila Sante. Mostra que o Camilo vai ganhando moral. E eu tô gostando muito do Camilo, porque é um cara que, na parte física, ele sobra. É um cara que dá a vida, é um cara raçudo, é um cara que é bom tecnicamente, entregando pra caramba nesse meio de campo. Bate pra caramba também. Porra, fez umas duas, três faltas pra cartão amarelo. Acabou levando só um e não foi expulso, ainda bem. Mas é muito bom jogador. Pra mim, hoje é titular absoluto do... Absoluto não, mas pra mim é titular do Grêmio. Mesmo quando o Cuejar voltar, pra mim o Camilo é titular, tá bom? Porque ele dá um gás, dá uma intensidade muito grande nesse meio de campo. O que o Dodi fez pra ser titular no ano passado, o Camilo faz. A questão é que o Camilo ainda fisicamente é bem melhor que o Dodi. E tecnicamente parece ser melhor também. Então, pra mim, o Camilo hoje é titular do Grêmio. E o Vila Sante abaixo. Cristaldo discreto de novo. Fez um bom jogo. E saiu no intervalo. E na linha de frente, o Pavon mal de novo. O Pavon tem que ser escanteado. Criou expectativa no início de temporada, mas vem de jogos muito ruins. Fica nítido que o Christian Oliveira é titular absoluto nessa ponta direita. E o Pavon tem que pegar um banquinho e os atacantes para essa final do Gauchão. Se o Bright White não tiver sentido, né? Que ele saiu cedo, parece que não foi grave, mas tem que ver qual que é a situação final. O ataque titular tem que ser Amuso, Bright White e Christian Oliveira. Esse é o ataque titular do Grêmio hoje. Pra mim é isso, pelo menos. O Amuso muito bem que nem eu destaquei, e o Bright White mais na frente, mesmo já sentindo, fez o golzinho dele e depois saiu pra entrada do Arezzo. E aí que os caras que estavam no banco, e aí destacando quem entrou. Entrou o Gustavo Martins, já na reta final do jogo, né? Ele é para se defender melhor, né? Tem mais um zagueiro. O Vieri entrou muito bem, é um cara que perdeu espaço porque chegou o Luan Cândido e o Lucas Esteves. Mas o Gustavo Quinteiros mandou muito bem em colocar o Vieri ao invés do Lucas Esteves no jogo, né? O Vieri é um cara que tem um poder defensivo maior, por ser zagueiro de origem. E é um cara que tecnicamente faz uma boa temporada também. O Vieri foi uma grande novidade que aproveitou muito bem as oportunidades. Não à toa o gol do Arezzo é um baita lançamento dele. Então, muito mérito pro Vieri. Bom, fez um grande jogo, defensivamente entrou bem. E do meio pra frente também, o gol do Arezzo foi a assistência dele, que nem eu falei, entrou bem. O Dodi entrou no meio de campo, não participou tanto. O Arezzo entrou lá na frente, entrou bem, perdeu um gol cara a cara no primeiro tempo que tinha que fazer, ainda mais contra um goleiro sem confiança. Mas pelo menos fez o terceiro gol, né? Importante, tirando do goleiro e depois fazendo o gol. E entrou também o Christian Oliveira no lugar do Pavon, que hoje é bem superior ao Pavon, até porque o Pavon não vem jogando nada, né? Aí as estatísticas, o Atlético teve bem mais a bola, 65% para eles, 35% para a gente. Uma coisa que eu já queria destacar é a quantidade de jogos que o Grêmio vem tendo jogador expulso. Não dá para ser dessa forma, tá bom? Isso daí mostra um pouquinho do despreparo mental, né? Contra o Juventude, assim, contra o São Raimundo, assim, ontem de novo, o Grêmio com vários jogos tendo jogador expulso. Então, assim, você tem que chegar duro, tem que chegar forte, mas você tem que ser inteligente também. E não vencendo, né? Todo jogo vencendo um jogador expulso, pelo menos, né? Chutes a gol, 7 do Atlético, 4 deles parando no Gramdo, 5 do Grêmio, escanteios 4 do Atlético e 7 do Grêmio. Cartões vermelhos, 1 pro Grêmio, que foi o do Luan Cândido. Tá bom? No geral, é um jogo que o Grêmio não jogou bem. Tinha já a dificuldade do gramado. Com a expulsão do Luan Cândido, dificultou mais ainda. O Grêmio não consegue fazer um jogo tranquilo, ainda mais em Copa do Brasil. É sempre no sufoco, sempre na dificuldade, sempre sofrendo, sempre jogando mal e achando um golzinho no final. Acaba que tomou um também no último lance, né? Uma coisa que vem se mostrando nesse início de temporada de ponto bom
é que essa imortalidade do Grêmio vem ficando cada vez mais clara, né? Contra o São Raimundo assim, contra o Juventude assim, ontem de novo. A questão é que dá pra ver que o João Lucas não é um jogador de momentos grandes, né? No momento decisivo fazer um gol contra desses, mostra que não é jogador para usar a camisa do Grêmio. Pelo menos é isso que fica claro pra mim. E até por isso eu comentei. Pra mim o João Pedro é o titular, o reserva imediato dele hoje tem que ser o Igor. E o Igor tem que ter minutagem pra mostrar isso. O João Lucas não aproveitou as oportunidades. Agora, a gente vai conferir os principais lances da partida. Beleza? Já queria destacar vídeo da Grêmio TV. Beleza? Deixa eu colocar aqui. E já queria destacar o seguinte. Esse gol do Atlético eu tava vendo. Muito rápido, né, cara? Não deu nem pra ver direito. E o gol do empate do Grêmio, que nem eu tinha comentado aqui com vocês, surge com o Luan Cândido, ele se movimenta ali, o Amoso finaliza, o goleiro espalmou pro meio e o Bright White pega o rebote. Então, assim, o goleiro do Atlético, esse daqui foi a pior das falhas, porque ele pelo menos defendeu o chute do Amoso. Mas também falhou, porque ele espalma pro meio. Se ele espalma para escanteio ou pro lado, o gol não tinha saído. O segundo e o terceiro são falhas nítidas, mas esse primeiro ele também falhou. E aí agora vai ser o gol do João Lucas, que é bizarro. Perna esquerda, no meio de campo e... Nem o câmera conseguiu pegar de tão louco que foi esse gol, cara. É uma das falhas mais bizarras que eu já vi na minha vida. E aí o gol do Fumaça aqui, que nem eu falei, uma marcação muito frouxa. O Vila Sante foi mal na marcação ali, né? Muito espaço para finalização também. E o gramado irregular atrapalhou o Grando, que poderia ter feito coisa melhor. E aqui o que eu destaquei é o Vieri. Grande passe dele. O goleiro sai mal de novo, dá uma voadora no vento. E o Arezzo tirando muito bem dele para fazer o gol do 3-2. Vale destacar muito aqui o Vieri, que nem eu falei, um lançamento espetacular, no ponto certinho. Se eu não me engano, o Vieri é de Minas Gerais, inclusive, né? Tava jogando próximo de casa. E aí aqui, nossa, cara, é muito feia essa saída. Cara, é o pior dia da vida do goleiro do Atlético. Com toda certeza, pô. Não tem como ser pior que isso. Quer dizer, não sei, né? Mas deve ter sido um dos piores dias da vida dele. Foi muito mal. E aí esse gol do João Lucas contra não dá, cara. Não dá. Não é jogador de momentos grandes. Não tem como. Faz um gol contra desse. E aí nos pênaltis, Wagner Leonardo fez o dele. Bateu no meio. Inclusive, grande parte dos pênaltis no meio, né? Mostrando que os caras queriam fazer o básico, né? O Davi Braga batendo muito bem, fez um grande jogo. O Gemerson fez o dele também, bateu bem, tirou ali. Inclusive, por que os caras do Grêmio estavam querendo provocar tanto? Falta ter noção, né? É o Grêmio e é o Atlético. Tipo... não tem que provocar nada, cara. Eu sei que os caras deviam estar enchendo o saco ali atrás. Mas, porra, é o Grêmio, cara. Isso me lembrou muito... teve uma eliminatória que foi... na Inglaterra. Aqui o Christian Oliveira bateu meio que... de peito do pé, né? Uma batida interessante. Me lembrou um confronto que foi entre Manchester United e Coventry. Copa da Liga Inglesa, se eu não me engano. E aí os caras do United saindo provocando os jogadores do Coventry. Entendeu? É tipo isso. Como é que os caras do Grêmio querem provocar a torcida do Atlético? E aqui o gol do Matheus Gonçalves. O Camilo fazendo o dele também. O goleiro já ficando no meio, nesse caso, né? Porque teve muitas batidas no meio. Que o pênalti do Neto Costa. Talvez o melhor dos pênaltis, né? Do Martins muito bem batido, o goleiro acertou o canto, mas foi na bochecha da rede. E provocando também, cara. Eu não entendo isso. Tipo assim, beleza, os caras deviam estar enchendo o saco, tava lotado o estádio. Mas o João Lucas também provocou ali, ó. O cara acabou de fazer um gol contra, quer provocar. E aí a defesa do Grando, que garantiu a nossa classificação. Pegando o pênalti. E provocando também. Entendeu? Cara, a proporção das duas equipes não faz sentido você querer provocar o Atlético, entende? Vamos aí pra reta final do vídeo agora. Bom, que nem eu falei, cara, não faz muito sentido querer provocar o Atlético. Eu entendo que os caras deviam estar enchendo o saco o jogo inteiro. A torcida marcou presença do Atlético, deram muita importância pro jogo e devia dar mesmo. Só que falta a noção de entender que, pô,
Uma coisa é o João Lucas jogar no Juventude e provocar a torcida do Atlético. Agora, estando no Grêmio, depois de fazer um gol contra no último lance, que moral o cara tem para querer provocar alguém? Ele fez o mínimo. O mínimo, né? Porque depois de fazer um gol contra desse que poderia causar a nossa eliminação, era o mínimo ele fazer o gol. Se ele perde o pênalti ainda, ele nunca mais pisa em Porto Alegre. Porque a torcida não ia deixar. Então, assim, é um jogo que o Grêmio não jogou bem. A arbitragem prejudicou, que nem eu comentei no pré-jogo. O Matheus Candançan é ruim, não tem personalidade. E prejudicou a gente. E eu tinha comentado isso no pré-jogo, eu tinha avisado, cara. Ele não tem personalidade, ainda mais sem o VAR. Não tem nem como corrigir as besteiras dele ao longo do jogo. Vai picotando, vai marcando faltinha que não existe. O Luan Cândido, que nem eu comentei. Pra mim, nenhum dos dois cartões foi falta. Tá bom? E consequentemente não teria tomado os cartões. Fez um bom jogo o Luan Cândido, gostei dessa estreia dele como titular. Foi expulso no primeiro tempo justamente porque o juiz marca qualquer coisa. Mas gostei do jogo dele, pra mim, na final, contra o Inter, no Grenal. Tem que ser titular, inclusive. Gostei mais da amostragem dele do que do Lucas Esteves. O Luan Cândido é um cara que fisicamente é melhor, é um cara que ataca melhor, mesmo sendo zagueiro de origem, e defende melhor também porque já jogou de zagueiro, que nem eu comentei. Pra mim, hoje a gente encontrou o lado esquerdo, titular do Grêmio, que é o Amuso e o Luan Cândido. Ficou claro que o Monsalvo tem que ser o titular no lugar do Cristaldo, apagado de novo. Pela ponta direita, o Pavon não tem condição, pelo que vem jogando. O Christian Oliveira é titular. Deu para perceber que o João Lucas não é jogador do Grêmio, né? Jogador para jogar com a camisa do Grêmio. O Gemerson eu já sabia também. Então, assim, dois caras que a gente já percebe que não tem que atuar mais com a camisa do Grêmio. Vão continuar jogando, muito provavelmente, mas o Gemerson e o João Lucas não acho que são jogadores para o Grêmio. E o Pavon também não vem bem. Se o Grêmio quisesse negociar esses três, para mim tava perfeito. O João Lucas eu acho difícil porque chegou agora, mas não correspondeu e tem um cara pedindo passagem que é o Igor. Então, dá para tirar algumas conclusões da partida. E é a mesma coisa do São Raimundo que eu falei naquele vídeo. Jogamos mal? Jogamos mal. Mas o importante é que passou. No final das contas é isso. Só que a grande questão é, jogando mal dessa forma vários e vários jogos, a gente não vai chegar a nenhum lugar. De vez em quando você jogar mal e passar por conta da sua imortalidade, pelo peso da camisa, beleza. Agora todo jogo ser assim não dá, né? E no Grenal foi assim, a gente perdeu de 2-0. Vamos ver se vai dar para recuperar isso no final de semana. Vai ser muito difícil, mas o Grêmio já mostrou ao longo desse início de temporada que não existe impossível pra gente. Então, dá para acreditar por isso. Mas o futebol apresentado abaixo, ainda mais em gramados ruins, né? Como foi o caso de ontem. No final das contas, estamos classificados, é o que interessa. E esse jogo no final de semana contra o Inter vai ser importante. Se a gente consegue reagir e é campeão, é uma volta por cima espetacular e cria muita expectativa para o restante da temporada. Se a gente perde, né, que é a tendência, infelizmente, é um início de temporada meio frustrante. Por mais que teve algumas goleadas, mas contra times de menor expressão. Enfim, no geral é isso daí. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!